Boa Tarde já está de volta. Depois de aprender uma culinária deliciosa e linda também para enfeitar a nossa casa, a nossa mesa no Natal, uma vela feita de panetone, vamos falar de saúde, porque tratar com eficácia, cientificamente comprovada, os problemas no sistema neuromúsculo-esquelético, como hérnias de disco, dores ciáticas, dores de cabeça, alterações posturais, contraturas e tensões musculares e afecções ligamentares, tudo em geral, mas sem utilização de medicamentos e cirurgias, é o que promete, o que a gente sabe que funciona mesmo, a quiropraxia. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje o Maruan Nogueira, muito prazer, que é quiropraxista, na verdade. Exatamente. Prazer tê-lo aqui de novo. Isso é uma maravilha, a quiropraxia, então. Quiropraxia é uma profissão que está crescendo ainda no Brasil, tem 12 anos, mas já há 118 anos Então é no mundo. recente no Brasil. No Brasil, né? Uhum. Mas é uma profissão que já vem mostrando muito resultado, né? Até em 2003, agora, foi feito um estudo que 12 milhões de pessoas passaram por um quiropraxista nos Estados Unidos, né? Então, em um ano. Então, fora do Brasil é muito difundida? Com certeza. Nos Estados Unidos é uma profissão que a gente vê um consultório a cada quarteirão, né? Então, é uma coisa bem mais conhecida, como praticamente a gente vê aqui no Brasil um consultório odontológico. Lá a gente vai ver um quiropraxista, que é um profissional de contato primário, né? Que é aquele que a pessoa vai buscar para tentar corrigir antes de tomar um medicamento, antes até mesmo de fazer uma cirurgia. Nossa, que bacana. Mas aqui no Brasil existe já alguma escola, alguma faculdade para ensinar quiropraxia? Isso. A quiropraxia, na verdade, ela é um curso de graduação superior. Então, não tem nada a ver relacionado com medicina, com ortopedia, com fisioterapia. São duas universidades, a Embi Morumbi em São Paulo e a Fevale no Rio Grande do Sul. São duas que podem passar o curso de quiropraxia. Mas você estudou fora, não foi, do Brasil? Eu estudei, na verdade, na Embi Morumbi em São Paulo e fui trabalhar fora. Aí fiquei 3 anos trabalhando no Peru, que é um país que a quiropraxia já é um pouco mais conhecida que o Brasil. Isso. Aí você trouxe os seus conhecimentos para cá, para Jundiaí. Aí eu adquiri uma certa experiência lá e agora estou de volta aqui em Jundiaí já. E eu falei em vários problemas aí que muita gente sofre, né? Igual dor de cabeça, muita gente tem dor de cabeça. Como que pode ser tratada com uma quiropraxia? Então, a gente trabalha com a estrutura da coluna, né? Porque a estrutura da coluna... A gente trouxe uma coluna aqui, não é isso? Ela está totalmente ligada com a parte do sistema nervoso, né? Que seria essa parte dos nervos. Ela está tanto servindo para proteger a medula, que seria a continuação do nosso cérebro, e dar flexibilidade do nosso corpo. Então, quer dizer, se a estrutura da nossa coluna ela estiver afetada, de certa forma, por um tombo, por um acidente, por alguma lesão de esporte que essa pessoa teve, com certeza ela vai precisar de uma manutenção dessa coluna. Entendi. Da mesma forma que uma máquina, ela precisa de uma manutenção, nosso corpo também é uma máquina muito mais complexa, que também precisa dessa manutenção. E o que? Uma dor de cabeça, por exemplo, seria o quê? algum nervo que está sendo pressionado? O que poderia ser? A dor de cabeça ela seria um efeito, um sintoma, um sinal do seu corpo dizendo que tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, principalmente a parte cervical, que é essa parte que a gente vê, está relacionada com parte de sanguínea que vai para a cabeça, a parte de ouvidos. Então, quando existe um pequeno desvio, que pode ser causado por inúmeras coisas, como, por exemplo, dormir de barriga para baixo, a gente fica com o pescoço muito tempo girado, né? Então, isso pode ocasionar um pequeno desvio que comprime levemente o nervo e isso vai alterando o fluxo de informação do nosso corpo, do nosso cérebro, até a nossa cabeça. E isso pode gerar, então, uma dor de cabeça, um zumbido no ouvido, problemas de vista, né? Então, isso seria, a dor de cabeça seria uma coisa à parte. O que um quiropraxista faria é corrigir esse pequeno desvio e o seu próprio corpo ter uma condição de recuperar aquele sintoma, aquele sinal. A quiropraxia seria um tratamento? Você tem que fazer com frequência? Como é que funciona? Porque às vezes você tem um problema, foi no quiropraxista, arrumou. Eu tenho que voltar a fazer essa manutenção de quanto em quanto tempo? O quiropraxista ele é um profissional que ele vai estar fazendo uma avaliação de todo esse quadro dessa pessoa e a partir daí, então, ele vai definir quantas sessões que essa pessoa vai iniciar um tratamento, né? Que seria uma coisa mais constante no início para a gente chegar em um resultado. A partir dessa a pessoa começa a praticar um esporte juntamente com o quiropraxista, uma vez por semana, a cada 15 dias. A gente terminaria como um cuidado mesmo, né? Uma vez por mês. Então, até o resto da vida, digamos que a gente estaria fazendo essa manutenção. Né? Da mesma forma que a gente vai escovar o dente até o dia em que a gente falecer. Né? Então, a gente vai estar fazendo esse cuidado também na quiropraxia. Mas são inúmeros problemas que a gente pode tratar. Vamos explicar alguma coisa aqui na nossa... A gente tem a nossa coluna, mostrar para o pessoal em casa.
O que a gente tem ali, o vermelho, esse laranjinha aí, seria o quê? Isso, esse daqui na verdade seria a artéria que está indo para a região do cérebro, tá? Mas aqui a gente vê assim três funções básicas da nossa coluna. A gente teria essas curvas, né? Que elas servem para dividir o peso do corpo. Só que essas curvas elas são alteradas conforme a gente vai fazendo as atividades do dia a dia. Por exemplo, que eu ia te perguntar. Então, ao longo dos anos também ela vai se alterando. Com certeza. Imagina uma pessoa que trabalha sentada o dia inteiro, né? Então, uma pessoa que trabalha sentada, ela nunca vai trabalhar sempre em uma postura correta. Sim. Ela sempre vai terminar o dia nessa posição. Isso que vai acontecer com a coluna, principalmente com essas curvas, essa diminuição da curva lombar, né? E uma cabeça projetada lá para frente para olhar principalmente o notebook hoje em dia, né? Então, o que isso vai cometer mais para frente? Essa distribuição de peso, ela vai começar a comprimir mais ainda esses amortecedores. E aí o que a gente pode ter mais para frente, por exemplo, é uma hérnia de disco. Como, por exemplo, esses modelos que eu trouxe aqui, que são o início da degeneração do nosso corpo, né? Que seria quando ele começaria a Nós temos aqui alguns problemas, são esses? Exatamente. São os problemas mais comuns que as pessoas acabam sentindo dor na coluna quando vai ver ou uma hérnia, ou que é um comecinho, Isso daqui seria uma explicação do que seria o bico de papagaio e até onde ele chega, né? A artrose. Então, isso aqui seria uma vértebra normal, que ela tem um disco, um espaço aqui, bem hidratado. Né? Ela tem um espacinho bom, né? Exatamente. A vértebra está bem linear, então quer dizer que é uma coluna saudável essa. A partir daí, a gente tem essa má postura que leva uma pressão nesse disco. E aqui a gente já pode perceber que ele começa a diminuir um pouco esse espaço. E a coloração também muda? Isso aí não faz parte? Acontece porque ela está sendo comprimida. Isso, exatamente. Nos exames a gente consegue ver isso. Quem tem uma ressonância magnética, a gente consegue ver que aquele disco está desidratado. Ele começa a ficar preto. Mas na realidade não, ele só começa a perder água, né? Então a gente algumas vezes não toma a quantidade de água necessária por dia. E isso vai começando então a causar esse processo degenerativo. Com o tempo, esse amortecedor ele vai entender o quê? Nosso cérebro entende que ele está tendo muita pressão ali. E ele não quer perder isso, que é um amortecedor. E com o tempo, o nosso corpo ele começa a produzir esses ossos nas bordas para proteger. Vamos pertinho aqui, olha gente, é verdade. A diferença entre uma e outra, né? Essa lisinha, não é isso? Exatamente. E aqui ele vai criando o osso vai modificando aqui, isso, né? E se a gente conseguir visualizar aqui também, a gente tem por cima o disco, ele deveria sempre ser nesse formato, né? E com o tempo ele vai desgastando e ele vai migrando para um dos lados. Então, por exemplo, sempre cruzar a mesma perna durante muitos anos na vida, né? Isso pode gerar um desequilíbrio da pelve, uma pressão maior de um lado e esse disco ele vai migrando para um dos lados. Aí começa a causar irradiação para a perna, como adormecimento, perda de força para subir uma escada, dor no joelho. Tudo isso é causado por essa pequena compressão que teve na vértebra, pela má postura, que depois gerou uma... Então, você está falando que ele foi descendo mesmo aqui, né? Isso. Olha lá, está saindo. A coloração também já está... Né? Ele foi migrando para fora e acabou comprimindo o nervo, né? Que a gente pode perceber que o nervo aqui ele ainda está saudável. Aqui, ó. Isso, e aqui ele já começa a comprimir o nervo gente. E causar, então, essa... Isso aqui seria o bico de papagaio? O bico de papagaio seria quando a gente observa bem essa parte, essa borda irregular, né? Que seria a artrose. A compressão do nervo, sim, que vai gerar todo um tipo de má informação para o corpo, como, por exemplo, para a parte de bexiga, para a parte de ovários. E isso vai desencadear ao longo do tempo, vários problemas, claro, então. Uma cólica menstrual, a hérnia de disco, né? Então, um quiropraxista vai tentar visualizar o que realmente está acontecendo e há quanto tempo ele está assim. Porque todo mundo espera... Para ir a um quiropraxista, é ideal que se faça algum exame antes? Ou uma ressonância, igual você disse? Ou facilita o trabalho de vocês também, levando um exame? Se a pessoa já vem, porque normalmente as pessoas já vêm com aquele quadro de dor, que já não aguenta mais, que já não aguenta tomar remédio, normalmente essa pessoa já vem com algum exame. Uma anamnese você consegue... Com o exame é muito mais fácil de visualizar e até mesmo explicar para essa pessoa o que ela tem. Né? Mas se ela não vem com nenhum tipo de exame nem nada disso, a gente vai estar fazendo alguns exames e se a gente suspeita de alguma possível hérnia, de qualquer outro tipo de afecção ou disfunção que a gente chama, a gente vai estar solicitando uma radiografia, uma ressonância, dependendo do caso, né? De cada pessoa. E esse último caso aqui já está bem... Essa é uma coluna já bem degenerada, né? Uma fase avançada. Normalmente a gente vê em pessoas de mais idade, de 70, 80, até 90 anos que já tem uma coluna assim. Mas a idade não quer dizer que a pessoa vai ter uma coluna assim. Né? Se a pessoa tem uma qualidade de vida boa, ela pode prevenir e evitar com que
essa vértebra, essa coluna Então, fica assim. Né? Quem te procura mais? A gente, são pessoas que praticam esportes ou não necessariamente? Porque a gente sabe que quem pratica esporte normalmente fica mais com dores, né? Algumas dores musculares. Ou, na verdade, até mesmo ao contrário, porque quem pratica esporte, o corpo está sempre em movimento. Então, o potencial do corpo dela, isso, sempre vai ser o melhor. Mas, pelos acidentes que ele tem durante o esporte, isso pode gerar algum tipo de desequilíbrio e mais para frente ele sofrer a consequência, quando ele parar de praticar esse esporte, né? Que acontece com o esportista. Mas vem de tudo, vem de criança com dor de cabeça, com problema de asma, bronquite, até pessoas de mais idade que já trabalhou durante anos na mesma profissão e que sofreu consequências pelo movimento que ela fazia. E tudo então, mais. é um alinhamento, falando então, da quiropraxia. Isso seria uma correção da estrutura da coluna para devolver a função que ela serve, né? Para distribuir o peso, para proteger a medula e principalmente deixar os nervos livres para o corpo ter essa capacidade natural de funcionar. Nossa, muito bacana, gente. A gente trouxe a maca que a gente vai apresentar para o pessoal em casa já a quiropraxia na prática. Mas assim, as pessoas que sentem uma dor, por exemplo, tem um desvio, em quanto tempo ela começa a ver o resultado? É muito subjetivo, depende de cada pessoa. Mas a gente, no primeiro ajuste que a gente chama, na primeira correção desses pequenos desvios, a pessoa já sente um grande alívio. Uma coisa assim, importante de citar é que as pessoas sempre falam assim, eu vou lá no Maruã e ele vai me estralar todo. Né? É uma coisa que as pessoas sempre falam. As pessoas têm medo da quiropraxia, porque eu já ouvi que o pescoço faz barulho, na verdade, parece que vai quebrar o pescoço, não é bem assim. A gente quer, na verdade, desmistificar, né? Dizer que assim, a gente não está estralando ninguém, né? A gente está tentando corrigir esse desvio. O que acontece é que o nosso corpo ele entende que aquele desvio ele vai causar prejuízo. Então ele cria uma bola de gás ali dentro, então ele fica sob uma pressão. Muitas pessoas se estralam hoje em dia, se você for observar. O pessoal faz um monte, né? No pescoço e da própria coluna quando acorda. Só que o que elas estão causando? Elas estão causando talvez mais desvios ainda. Porque essa pressão que existe dentro da articulação, ela vai estar travada, bloqueada totalmente. E o nosso objetivo é tentar encontrar esse bloqueio e aumentar esse espaço e corrigir esse desvio. Né? Então, mais para frente a gente vai estar demonstrando. E, por exemplo, com pessoas mais de idade, que não tem uma osteoporose, algum problema mais grave, a gente pode estar trabalhando com aparelhos, com instrumentos. Eu não sabia, não tinha visto esse aqui. Com instrumentos como esse daqui, que a gente chama de ativador, que servem para causar um estímulo, na verdade, para começar a corrigir essas articulações. Né? Então, Parece uma injeção. É um instrumento que só vai fazer um cliquezinho. Mas como a gente está trabalhando com a parte do sistema nervoso, um pequeno estímulo já é alguma coisa... Isso vai na coluna? Isso, a gente, dependendo, por exemplo, a gente tem um pequeno desvio. Como muito legal essa coluna, esse daqui. Olha, essa daí mexe para tudo que é lado, vamos lá. A gente tenta tocar com as mãos, observa, vê o jogo articular que a gente chama, esse movimento. Se esse movimento está debilitado, com algumas técnicas, com essa técnica, por exemplo, a gente vai lá, aplica um pequeno estímulo para começar a corrigir esse pequeno desvio. Então, daí seria um tratamento. No primeiro momento, ela já iria sentir um alívio. Exatamente, mas a gente trabalha muito mais com as mãos. A pessoa já, na primeira sensação, ela já tem aquela sensação de alívio, de melhor movimento. Muitas pessoas falam, eu estou caminhando em nuvens, eu me sinto mais lubrificado agora. Então, cada um tem uma experiência diferente. Então, por isso que é o bom da quiropraxia é esse, né? Que cada um vai relatar uma melhora diferente do outro, mais, menos, vai chegar em um certo ponto que sempre vai manter, mas é o que a gente costuma dizer que falta o exercício, falta a alimentação, né? E tem alguma contraindicação? Contraindicação, a gente usaria mais... grávida ou alguma coisa assim? Não? Não. Eu estou atendendo agora uma pessoa que está grávida de 6 meses, atendi uma outra faz pouco tempo, até os 9 meses dela. Mas uma contraindicação seria, por exemplo, o síndrome de Down, que tem já uma instabilidade articular, principalmente a parte cervical, em caso de câncer, porque a gente pode acelerar esse processo. Então, porque você mexe com o organismo num todo, né? Foi o que você Exatamente. falou. Às vezes uma cólica menstrual vem tudo de um problema na coluna. A quiropraxia, na verdade, ela vai dar uma condição, uma capacidade para o corpo funcionar. E se a gente desperta mais isso, por exemplo, em um câncer, aí isso pode prejudicar ou até mesmo acelerar esse processo. Entendi. Mas é porque o corpo, na verdade, ele está trabalhando em função àquilo. Né? Então, a gente sempre está buscando o 100% do corpo. Muito bacana. Então, no próximo bloco, vamos conhecer a quiropraxia na prática. Tem uma paciente no
que vai na nossa maca, mas o Anderson Zanquim também vai participar dessa, não é, Anderson? Eu tô aqui, né? Fiquei com um pouquinho de medo, mas vamos ver. Eu vou ser sincero, eu vou ver se dói e vou falar para vocês aí em casa, hein? É isso mesmo, o Anderson fala mesmo. Então a gente tira todas as nossas dúvidas no próximo bloco. Não sai daí que a gente volta já já. Boa tarde, já está de volta. A gente continua falando sobre quiropraxia. Estamos recebendo aqui o quiropraxista Maruan Nogueira, que está explicando um pouquinho para a gente, tirando as dúvidas, como a quiropraxia pode beneficiar a nossa saúde, a gente colocando ali a nossa coluna no lugar, tudo certinho, até dores, até cólicas menstruais podem sumir, não é isso que a gente estava falando? A gente tem muitos pacientes que relatam a melhora de cólica, né? A gente não tem nada comprovado cientificamente, mas o relato dos pacientes é uma coisa que faz a gente com certeza explicar também, né? Porque a melhor maneira da gente divulgar um trabalho normalmente é de boca a boca, não é verdade? Exatamente. Apesar de ela estar cada vez ficando mais conhecida, eu acho que são muitas pessoas mesmo se tratando com a quiropraxia agora. Também estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Geórgia, né, que ela também é quiropraxista, né, Geórgia Palandi, e a Jussara, que é paciente. É. Ela é uma pessoa que pode relatar que melhorou. A Jussara é paciente da Geórgia, né? E ela pode explicar aí um pouquinho da experiência dela. O que ela tinha, o que você tinha, por que você foi procurar quiropraxia? Porque eu sentia fortes dores de cabeça, eu tomava 3 analgésicos por dia, muitas dores na lombar, eu não conseguia dormir à noite, acordava 3, 4 vezes à noite, eu não conseguia dormir, sentia muitas dores. Tipo enxaqueca, assim? Enxaqueca mesmo, tinha que tomar, além do analgésico, tinha que ir pronto-socorro tomar injeção na veia, sentia fortes dores mesmo, que eu não conseguia melhorar mesmo. Quando que você começou a tratar com a quiropraxia? Fazem 2 meses. E aí você começou, já está sentiu melhoras? No primeiro dia você já sentiu melhoras? Muito bem, já senti uma melhora. Agora eu posso dizer que estou 100%. Ah, é? 100%. Você já está conseguindo dormir? Dormir, dor de cabeça não tenho mais. Me sentindo muito bem. E é engraçado porque a gente às vezes fala assim, parece, pode ter gente que fala, é armado, aquela coisa, mas é cientificamente comprovado, na verdade. Não é uma terapia alternativa, assim, não é? A Jussara, por exemplo, ela já praticava atividade física, ela parou de praticar em razão de todas essas dores, né? Então, quer dizer, o corpo dela já estava preparado para isso. Porém, existiu possivelmente algum trauma, tanto emocional, tanto físico, que aquilo desencadeou mais ainda, o corpo dela reagiu, ficou com a dor, parou de praticar atividade, então aqueles sintomas vieram muito mais à tona. Entendi. A partir do momento que a gente começou a trabalhar com ela está com 2 meses de tratamento. São 2 meses e ela já está entrando em uma manutenção, que a gente chama. Seria uma vez por mês. Entendi. Então foram 1 mês e meio, mais ou menos, que ela já fez de tratamento e hoje já está fazendo academia de novo, né? Então, cada pessoa tem uma recuperação diferente, né, Tânia? Cada pessoa tem uma alimentação, uma atividade física, um pensamento. Então tudo isso influencia também. E ela é paciente da Geórgia. Como que você identificou, então, que seria um problema da coluna dela? Na verdade, o que acontece? O paciente, quando chega na clínica, ele passa por uma avaliação, né? A gente vai fazer uma avaliação física, postural, a palpação, através da coluna. Existem casos que os pacientes vêm com radiografia, que a gente já dá uma avaliada também para complementar toda essa história do paciente e saber qual técnica que a gente vai utilizar, como é que a gente vai prosseguir. Dependendo de cada quadro clínico, vai depender da frequência, né? A Jussara, ela começou com o tratamento de 2 vezes por semana, então a gente fazia sessões segundas e sextas, por exemplo, e depois ela já foi espaçando, 1 vez por semana, e agora ela está de 15 em 15 dias, né? Que conforme os sintomas vão aliviando, ela já começou com uma rotina de... Então, na verdade, ela já está curada. Ela já está na manutenção agora, que a gente chama. Claro que a gente ajudou muito ela a mudar a postura, ela tem um trabalho que também exige... O trabalho dela exige um pouquinho de esforço físico, ela é esteticista. O que você faz? Sou esteticista facial e corporal, então eu fico muito tempo com o pescoço, com a cabeça baixa. Então essa flexão da cervical traz muito problema de dor de cabeça, insônia, que era justamente o que ela estava sentindo. E a partir dessa primeira avaliação, a gente começou a fazer os ajustes e foi super bem. Então vamos mostrar aqui como seria com ela o tratamento. Me empresta que eu vou segurar o microfone para você falar.
Deitar de barriga para baixo. Cada um, então, ó, você estava me falando que pode ter tratamento de barriga para cima ou tratamento de barriga para baixo, né? Não necessariamente. A gente pode trabalhar tanto de barriga para cima quanto de barriga para baixo. Ah, é? Então, por exemplo, a gente só vai explicar mais ou menos qual seria o procedimento, qual é a nossa linha de raciocínio. Tá. Então, só quero explicar um pouquinho. Por exemplo, a Jussara, ela trabalhava muito com a cabeça para baixo. Então, essa era a posição que o pescoço dela ficava durante muito tempo, né? E isso faz com que, por exemplo, essas duas vértebras primeiras, elas estejam com sempre esse movimento. E são 7, 8 quilos de cabeça que estão todos sendo sobrecarregados nessa região. Do contrário que o normal deveria ser assim, tá? Ah, entendi. Então, por exemplo, aqui a Georgia, ela está começando a avaliar movimento de pelve, né? Que seria desses dois ossos, dos ilhos e também do osso sacro, que é a base da nossa coluna. Entendi. Só um detalhe, a Jussara, quando ela começou o tratamento, a gente sempre avalia o alinhamento da perna, né? O desalinhamento, digamos assim, da perna dela estava bem grande. Se a gente perceber, existe uma perninha que ela está um pouquinho mais curta, mas é quase mínimo hoje em dia. Tem muita gente mesmo que tem isso, tem uma né? perna e que pode também influenciar na pelve e na saúde da coluna. A Maru vai explicar um pouquinho aí. E quem tem escoliose, lordose, tudo isso trata, né? Com certeza. Por exemplo, dependendo da escoliose, né, do fator genético da escoliose. Mas, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora, ela está vendo esse movimento, né, da pelve. Essa questão da perna mais curta, todo mundo fala, eu tenho uma perna mais curta. Mas, na realidade, algumas vezes não é uma perna mais curta, e sim uma pequena alteração desse movimento. Vamos mostrar aqui para qual câmera aqui melhor? Aí, olha Então, lá. a gente tem um pequeno desalinhamento da pelve, e esse pequeno desalinhamento, a gente imaginaria que essa perna direita, ela estaria um pouco mais curta, né? Porque essa pelve, ela vem um pouco mais superior. Isso que torna, então, a perna mais curta. Entendi. Não que a perna seja curta. Ela se tornou, por exemplo, sempre cruzar a perna, né? Uma pessoa que joga futebol, por exemplo, ou algum trauma mesmo. Entendi. Então, ela verifica e vê qual região que tem movimento e a que está mais restrita, que a gente chama. Entendi. Essa restrição de movimento seria onde existe esse complexo de subluxação, que vem a ser essa pequena alteração na posição do movimento. Aí, então, aqui, ela aqui no caso, ela foi fazendo... palpação, né? Eu sinto que esse lado da pelve dela, existe uma fixação, o movimento ele não está normal. A gente vai virar ela de lado e vai fazer o ajuste, tá? Tá. Antes de botar ela de lado, a gente vai fazer um procedimento aqui, que é o ajuste dorsal, que a gente chama, só para o pessoal ver como é que funciona. Tá. Vou pedir pra... São toques muito sutis, assim, a gente olhando, acha que é uma coisa muito bruta, mas na realidade é um movimento muito específico para uma vértebra, para corrigir. É verdade. A gente sente muito que está colocando no lugar, na verdade. Essa que é a sensação, eu acho que o paciente tem, né? Muitas vezes, quando a pessoa vem acompanhada de uma outra pessoa, elas fazem que nem o Anderson fez. Assim, né? Eu também. É normal essa reação. Mas se a gente for ver durante a nossa vida, a gente tem coisas muito mais brutais acontecendo com a gente, né? Por exemplo, uma pessoa chega no consultório e fala, eu tive um capotamento, né? Mas não foi nada. Um capotamento é muita coisa, né? Ela vai demonstrar, então, o ajuste da pelve. Agora, no caso, tá? Que é a correção da articulação do ilho. Vamos ver. Vamos fazer bem. Não, vai? Não assusta ninguém, só pra gente saber. Solta bem. A expectativa. Não, tá vendo, gente? É pra tirar esse mito de que quiropraxia faz creco o tempo inteiro, né? Uma coisa que eu acho que é interessante falar, eu já vi muitas pessoas depois, no final, acabou de malhar, vai lá alguém e começa a fazer assim na coluna da pessoa. Aquilo prejudica ou é bom porque está alinhando? A gente tem essa sensação de alívio, né? Porque existiu muita pressão na articulação. E esse gás é que causa essa pressão como se a gente estivesse duro e enferrujado. Então, esse movimento que normalmente os professores fazem causa esse certo alívio. Mas isso não é a correção daquela vértebra, daquela articulação em específico. É uma coisa muito generalizada. É a mesma coisa que a pessoa que se autoestrala, né? Entendi. Então, o que acontece, por exemplo, aqui a gente tem um pequeno desvio, né? Uma alteração. Então, é essa vértebra que está causando toda uma consequências para essa região, tanto de tensão de musculatura, inflamação de nervos, de ligamentos, vai gerando uma dor nessa região. E aqui está relacionado, por exemplo, à região de pulmões, né? Torácica 3. E o que acontece? Essa pequena compressão que vai causar, então, essa alteração do estímulo nervoso, porque o nosso cérebro manda eletricidade, certo? Para o pulmão, para o estômago. Então, isso daqui, ao longo do tempo, com certeza vai causar um prejuízo.
E aí o que acontece? Quando o professor faz um movimento, decide instalar, ou mesmo as pessoas, elas estão, na verdade, movimentando essas outras duas. Porque elas têm um excesso de movimento, porque essa não tem nada de movimento. Então, o objetivo do quiropraxista é encontrar essa que está causando todo esse desequilíbrio. Então, a gente vai lá e tenta corrigir ela. Entendi. Porque senão ele pode estar movimentando só isso. Entendi. Então, quanto mais específico a gente é, melhor para a condição daquele corpo. Vamos lá. A maca também faz barulhos, né? Eu lembro que uma vez você estava falando. Por isso que às vezes as pessoas acham que é ela. Às vezes acha que é a pessoa que está fazendo, que está... A gente pode demonstrar depois essa outra técnica também, que a gente trabalha com a maca. O ajuste cervical. Jussara, você sente dor? Nada, é uma sensação de alívio. Também. Deixa mais certinho assim. É um movimento muito rápido e preciso e uma articulação. E o que eu costumo dizer assim, que não depende só da gente, porque o paciente ele também tem que estar relaxado. É uma coisa muito pessoal o ajuste para cada pessoa. Tem pessoas que sentem incômodo, mas é essa restrição dessa articulação que causa uma inflamação. E que normalmente as pessoas, quando a gente toca, ela fala, nossa, mas você tocou num ponto que eu nunca tinha sentido essa dor. Porque justamente a gente vai naquele ali onde está restrito. E quanto tempo dura uma sessão, assim, a pessoa com vocês lá? Ó, Tânia, lá no Peru a gente trabalhava muito mais massivo. Era uma coisa muito maior. A gente chegava a ver 35, 40 pessoas por dia. E o atendimento levava de 5 a 7, 10 minutos no máximo. Nossa. Hoje a gente trabalha aqui com 20 minutos, mais ou menos, meia hora, dependendo do caso, porque justamente a gente precisa passar uma consciência para as pessoas o que é o ajuste, para justamente não causar essa má impressão. Sim, de estralar, a gente vai trabalhar a musculatura também, a gente vai passar orientações no sentido de como a pessoa deve levantar da cama, alongamentos de manhã e tudo mais. Tá vendo? Quero chamar o Anderson, já veio pra cá. Já vim. Já olhei para ele ali, ele já veio para cá preparadíssimo. Curioso. Bom, ela, então, seria que a gente demonstrou um pouquinho, né? Ela, de repente, iria demorar mais. Agora, ele é uma pessoa que ele não sente dor nenhuma, na verdade? Nenhuma. Não pratica atividade física? Desde abril eu parei todas. Que no caso dele, você falou para mim que é fundamental ele fazer. Principalmente porque ele não faz exercício, não tem uma vida sou sedentário, assim, né? Sou sedentário. Então, justamente, tudo isso pode gerar... A dor, ela não influencia em nada, né? Na verdade, a dor, ela é o último sinal do corpo. Tipo que já está hoje... Está no limite, por favor, né? Então, a gente tem que procurar, na verdade, antes da dor. Porque se a gente faz alguma atividade física, é pior ainda. É pior ainda esse resultado ao longo prazo. Sim. Né? Pode ficar pior, né? Se ele tem algum problema. Isso, exatamente. Pra cima ou pra baixo? Vamos fazer de barriga... Pra cima. Pra cima? Pra cima? Pode ser... Não, o que é? Barriga pra baixo. Pode ser só pra ela tocar, verificar primeiro como é que tá. Então eu posso ficar aqui. Tá muito ruim mesmo. Posso ficar aqui sim? Vai. Então vai. vai. O microfone aí, vamos lá. Então, por exemplo, o Anderson não tem dor, não tem nada. O que o nosso objetivo em uma pessoa dessa é justamente restaurar o equilíbrio de novo que o corpo do Anderson deveria ter, tá? Então, se puder pegar ali na câmera, a gente vê uma diferença boa. Olha lá, ele tem uma bela diferença de pé alizinho, né? Não acredito. Pois acredite, você tem uma perna um pouquinho mais... Exatamente, que isso pode ser algum tipo de desvio de pelve. Se a gente for reparar também nas costas dele mesmo, a gente vê, parece que uma musculatura é mais trabalhada do que da outra. Exatamente. Por ele ser destro, isso tem alguma coisa a ver? Por ele usar mais o lado Se ele direito? praticasse tênis, eu ia falar, pode ser pelo excesso de movimento que ele tem com o tênis, mas ele não faz nada. Pode ser da má postura que ele fica no computador, que ele fica mais atirado para um lado. Ou na cadeira, por exemplo. Entendi. Mulher tem bastante esse problema, às vezes, de carregar a bolsa pesada de um lado só, não é verdade? Exatamente. A questão do mouse hoje em dia pega muito, porque todo mundo está com o mouse com o braço estendido, né? Então, sempre o mouse mais próximo aqui, cotovelo próximo ao corpo. E aí, Jorge, o que você está sentindo aí? Algumas fixações, né, que a gente chama de subluxação. Você tinha comentado da maca, que ela tem alguns movimentos. Eu vou ajustar a pelve do Anderson com esse mecanismo da maca. Vamos ver. É um sistema diferente que essa maca tem. Ela sobe. Que ela faz um movimento mais rápido, que é justamente para estimular a correção. A gente consegue regular conforme o peso do paciente, né? Entendi. Daí a gente vê que o Anderson é mais magrinho, então a gente solta um pouquinho magrinho, mais. já é tarde, já. Isso. É só a pressão da minha mão Não dói nada. e o impulso. Não dói? Tá? Não. Nada, né?
Essa é uma técnica que a gente utiliza muito também em pacientes que chegam num quadro agudo de dor ou com algum problema de travamento de coluna, que acontece muito, né? O pessoal vem quando tá mal mesmo. São técnicas, digamos que menos agressivas para o corpo, porque ele já vai estar inflamado naquele momento de dor, né? Então, são técnicas que são um pouco mais sutis, principalmente a gente não vê, mas é bem mais sutil para corrigir aquele desvio lá, que causa alteração da perna. Respira bem fundo, vai soltando todo o ar, até o finalzinho. Isso. Bem sutil. Sentiu dor? Vamos lá. Não senti dor. Não senti dor. Ele fala mesmo. Se ele não... Nossa, eu falo. Foi super bom. Eu ouvi daqui só. Eu também. Essa cavitação, né, é o barulho do estalo. É o nome correto. Novo. Vai soltando. A coluna dele é uma coluna boa de ajustar, na verdade. Vira de barriga para cima. Existem algumas contraturas, mas não é uma coluna que está totalmente condensada, digamos assim. Entendi. Quantos anos tu tem, Anderson? 26. Vai revelar. Ele é uma pessoa jovem. Vamos né? revelar para todo mundo. Você viu que foi movimentos diferentes que ela realizou, né? Então, em um movimento ela estava corrigindo uma articulação em uma posição e na outra em uma outra posição, né? Talvez em uma rotação ou uma lateralização, que a gente chama. E aí, no caso dele, por exemplo, que ele não tem nada, não sente dor, tem um desviozinho, alguma coisa. Como seria a frequência que ele deveria... aquilo que você falou, a manutenção só seria... Exatamente. A outra vez que eu vim aqui, Tânia, foi um paciente na clínica e falou assim, eu achei muito coerente o que você falou e eu queria fazer uma prevenção. E até hoje ele está indo uma vez por mês. Ele começou uma coisa um pouco mais, um tratamento um pouco mais regular. Por exemplo, o Anderson não sente dor, não sente nada. A Georgia falou que a coluna dele é boa. Não doeu. Então... Só deixa eu tirar meu ponto. Peraí que tá caindo. Então, por exemplo, ele não começaria uma frequência como a Jussara, por exemplo, 2 vezes por semana. Ele começaria uma vez, depois a 15 dias. Mais soltinho o músculo. Depois 15 dias e depois uma vez por mês. Tudo bem? Tudo tranquilo. É engraçado, mas eu achei que ia doer bem. A gente faz algumas demonstrações. Na clínica, normalmente, a gente trabalha com alongamentos, com alguns exercícios. A gente está sempre reeducando o paciente, né? Uma coisa mais complexa. Quero saber quando eu agendo a minha consulta. E aí? Tranquilo. Jussara, vem pra cá também, né? E aí, tranquilo? Gostou? É muito, muito bom mesmo, realmente. Eu achei que ia doer, gente. Não causa dor nenhuma. Não causa dor e realmente relaxa. A gente é faz muito tudo gostoso, no limite do bom. corpo, né? Sem exagerar em nada. É assim. A diferença, por exemplo, em movimentos que você faz agora com o pescoço, Nossa, é uma coisa que você vai sentir durante talvez 1, 2, 3 dias, que é essa sensação que normalmente dura um ajuste. Entendi. Só que se ele pratica uma atividade física, isso vai ser melhor ainda. Porque o corpo dele vai conseguir manter. O cérebro consegue entender melhor que aquela posição é mais saudável para o corpo. Então, por isso que acaba espaçando mais, né? Exatamente. Entendi. Porque o corpo dele já tem uma consciência diferente de que aquilo ali está numa boa postura, que aquilo vai fazer bem para ele. Nossa, adorei. Muito bacana, né? Muito bom. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer conhecer a Georgia. Eu já conhecia também, Jussara. Obrigada por ter vindo aqui. Adorei. Muito bom. Depois eu preciso fazer. Tá aprovado, viu, gente? Meus telespectadores, confiem em mim, está aprovado. Pode procurar quiropraxia, que fala? Quiropraxia. Bom, o telefone do Mariuan também, do consultório. Quem quiser entrar em contato, está passando para vocês aí. É o 28163540, www.quirocer.com.br. Muito bom. É isso aí. Quem tiver alguma dúvida pode entrar no site que ele está explicando um pouquinho mais. Do que tem alguns vídeos também que são explicativos. E o que a gente fez aqui foi uma demonstração, mas a pessoa tem que ter uma consciência, na verdade, a gente dá uma conscientização muito maior ali sobre o problema específico daquela pessoa. Isso aí. Muito obrigada mesmo. Logo vocês estão de volta. Com certeza o pessoal vai querer ver um pouquinho mais da quiropraxia. E boa tarde de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã, esse mesmo, estamos de volta. A partir da 1h da tarde a gente espera vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.